E eu quero que você abra a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 10 ao versículo 13. Aleluia. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo, por uma unção nova, poderosa, que o Senhor tem para semear para as nossas vidas. E nesta noite, Senhor, que tu cresças, que o Senhor apareça, que eu venha diminuir cada vez mais e que a tua glória se manifeste. Senhor Jesus, vem falar aos nossos corações. E eu quero, Senhor, te agradecer porque os anjos já estão aqui trabalhando e toda presença estranha, todo demônio não tem poder para ficar no nosso meio, para tentar impedir o agir do Senhor, porque o Senhor é maior, infinitamente maior. O Senhor é o Todo-Poderoso. Tu és o Eu Sou. Aleluia. Fica conosco. Não deixe, Senhor, que nós nos desviemos nem 1 milímetro daquilo que o Senhor tem em tua palavra para as nossas vidas. Você encontrou Filipenses 4, 10? Eu vou aguardar os irmãos se colocarem de pé. Alguns já se colocaram, então vamos todos ficar de pé. Diz assim, Filipenses 4, de 10 a 13, nós vamos falar nessa noite sobre ganhando ou perdendo a família do Senhor. Amém? Aleluia. Diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos falar isso? Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Pode tomar assento, queridos. Glória a Jesus. Aleluia. Nós estamos, irmãos, associando esse mês da família com as Olimpíadas, porque nós tiramos muitas lições na palavra de Deus que nós podemos ver nas Olimpíadas, nas competições, atitudes que são tomadas pelos atletas que podem ser aplicadas à nossa vida espiritual. Nas competições, muitas vezes as pessoas se preparam anos e anos para um momento ali, um tempo curto de competição, e muitas vezes pessoas saem derrotadas. Não é assim? E hoje foi até falado sobre isso, como deve ser o sentimento de alguém que passa 4, 5 anos se preparando para 1 minuto e pouco, e aí perde. Então, as pessoas muitas vezes são abatidas por aquele sentimento de fracasso, de derrota, porque na vida existem situações que elas aparecem, elas surgem. A enfermidade, a escassez, o desemprego. E essas coisas o Senhor permite em nossas vidas para que nós tenhamos lições. Aí, irmãos, nós pensamos
no que Deus deixou na palavra para nos ensinar. É verdade, Deus não quer nos ensinar pelo caminho do sofrimento. Essa não é a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade do Senhor é que nós aprendamos as coisas do reino pela palavra, mas muitas vezes nós não consideramos a palavra e nós não vivenciamos a palavra. Mas nós aprendemos também na palavra de Deus que o mesmo Jesus que disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, vocês desfrutem da vida do reino, da vida do céu em abundância. Foi o mesmo Jesus que disse, no mundo vocês terão aflições. Então nós vemos que a realidade que acontece com os esportistas nas Olimpíadas, os atletas, alguns ganham, outros perdem. Isso pode acontecer em nossas famílias, em um momento de dificuldade, como eu já mencionei aqui. Mas esses contrastes, eles nos fortalecem. Eles nos fazem aprender cada vez mais a olharmos para a palavra de Deus, para extrairmos lições à nossa fé. Aleluia! Essa carta aos Filipenses é uma carta tremenda de encorajamento. É uma carta de encorajamento. Leia essa carta. Leia essa carta várias vezes. Pegue essa semana e leia Filipenses. E vai marcando, você vai ver quantas palavras poderosas que o Espírito Santo usou a vida deste servo de Deus para encorajar os filhos de Deus. Porque as cartas foram escritas para a igreja. Isso aqui foi escrito para a igreja. E ele traz logo no início, aqui no versículo 10, ele diz assim, ora, muito me regozijei. Ou, em algumas versões diz, muito me alegrei. E ele não estava numa condição boa para dizer que estava alegre. E muito. Qual é a fonte de alegria, de encorajamento de alguém que está sofrendo? Principalmente como nós estamos tratando aqui de família. A resposta está nesse mesmo versículo. Aleluia! Ele diz, muito me alegrei no Senhor. Aleluia! A alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força. Muito me alegrei no Senhor. Aleluia! E ele diz mais, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Ele estava falando daquela igreja. Por um momento, ele mesmo achava que tinha sido esquecido, porque ele estava preso. Paulo estava preso. E diz, olha, eu estou muito alegre. No Senhor. Aleluia. Porque a alegria dele é a minha força. E a alegria é fruto do Espírito. Aleluia. Por isso, a importância de procurar viver a vida do Espírito. Aleluia! E nós sabemos que a vida no Espírito, ela se opõe à carne. Porque há uma inimizade entre a carne e o Espírito. A carne se abate,
A carne olha para as circunstâncias. Paulo poderia estar ali só olhando para a prisão, para o que ele estava necessitando, para a escassez, que ele passou por momentos de escassez. Ele estava olhando não no nível da carne, ele estava olhando no nível espiritual, porque no nível espiritual ele recebeu a alegria e ele se fortaleceu no Senhor. Aleluia. E queridos, versículo 11, não digo isto por necessidade, porque já aprendi. Essa expressão de Paulo aqui significa, olha, eu já aprendi esta lição de uma vez por todas. Ninguém vai tirar isso de mim. Eu já sei viver isso. Já está fixado no meu espírito. Pode vir o vento, a tempestade, as circunstâncias. Eu já aprendi. O que ele aprendeu? A se alegrar. Uhul. Aleluia. Por quê? Por causa da vida do Espírito. Glória a Jesus, aleluia. Olhando para cima. Olhando para Jesus. Irmãos, eu quero dizer algo. Eu já disse várias vezes isso aqui. Jesus deve ser a prioridade dos filhos de Deus. Eu sei que nós temos sonhos, temos famílias para cuidar, temos rebanho, temos trabalho, mas Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus, ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Jesus, ele traz a alegria que o homem não pode dar. Jesus, ele traz a paz que o homem não pode dar. Jesus, ele tira o peso que o homem não pode tirar. Jesus, ele olha no mais profundo do nosso ser e vê aquilo que nós não podemos ver. Ele vê que pessoas não veem, mas ele vê que nós não conseguimos transformar, mas ele pode transformar. Jesus, ele deve ser a prioridade dos filhos de Deus. E é por isso que eu insisto e vou voltar no que eu disse aqui nesta noite. Se ele é a prioridade, nós devemos ter esse tempo com ele, e um tempo de qualidade. Labaixo candarai de subrianda nasce, de flaste minerracho cantarabachai. Aleluia, aleluia, aleluia. O que ele disse, olha, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, diga, instruído. Essa instrução, queridos, vem pela palavra de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Aleluia. Sem o Espírito Santo, nós vamos ler, reler, e nada vai acontecer no nosso espírito, porque as palavras que ele nos tem dito são espírito e vida. Aleluia. Ele diz, tanto a ter fartura, olha, eu estou instruído, eu já sei. Ninguém vai roubar isso de mim, eu estou contente. Se eu tenho fartura, ou se eu tenho fome, se eu tenho abundantemente, ou se eu passo necessidade. Eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja fortalecido por ele. Seja fortalecido por ele. Seja fortalecido por ele. Essa semana,
encontrei com a pastora aqui, 2 minutinhos que nós conversamos, e nós compartilhávamos, você vai lembrar, sobre a vida do Espírito. E nós falávamos o seguinte, né, pastora? Confirma aí. Que muitas vezes as pessoas, elas, por não terem uma intimidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, essas pessoas, elas se tornam dependentes. Elas não conseguem crescer. E a grande bênção da igreja e a grande necessidade da igreja é que ensine as pessoas a caminhar. Motive as pessoas a crescerem. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu aprendi a lição. Eu já sei, fixou dentro do meu espírito, eu estou instruído, porque eu tanto sei viver na fome como na abundância. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há necessidade de desespero. Antes ele tinha dito, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quem tem cuidado da sua vida é Deus. Quem tem cuidado da minha vida é Deus. Quem tem cuidado da igreja é Deus. Quem tem cuidado da nossa família é Deus. É Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Aleluia. E, amados, nesse texto, nessa carta aqui, 6 vezes um homem que estava preso, passando dificuldade, ele fala em alegria. Ô, Glória, teve um Glória, eu já motivei. 16 vezes ele fala em alegria, mas no Senhor, ele fala 40 vezes. 40 vezes ele diz, no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. E ele veio aqui nessa noite. Ele veio aqui nessa noite para tirar fardos. Algo poderoso está acontecendo dentro de cada um de nós. Tem algumas lições aqui e eu quero compartilhar. Como viver os extremos da vida e ainda assim ter a certeza da presença e da vitória de Cristo. Porque aqui ele fala de extremos, fome e abundância. Como a família pode se preparar para enfrentar os altos e baixos e mesmo assim continuar confiando em Deus? Como? Como que as famílias podem se preparar? Porque o vento vem. A experiência do apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar. E a primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos aprender a ser honrados sem ter orgulho. Em Paulo, queridos, nós encontramos isso. Paulo nasceu em Tarso. Ele foi destacado pela sua sabedoria. Diz que ele aprendia nas sinagogas e se tornou fariseu. Paulo falava 3 idiomas. O grego, o hebraico, o aramaico. Então, ele tinha motivos para ter orgulho da posição dele, de quem ele era, da capacidade que ele tinha. Paulo, ele estudou na escola de Gamaliel. Ele era um trabalhador, ele fazia tendas. Então, ele tinha muitas habilidades. Mas nem por isso, Paulo deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. Quer um caminho para viver uma vida maravilhosa em Deus, cheia do Espírito Santo, seja humilde. A humildade, todas essas virtudes
podiam fazer de Paulo um homem orgulhoso e autossuficiente. Não, eu sei da lei. Eu sou zeloso de boas obras. Nada do que ele foi se comparou à vida nova que ele recebeu em Cristo Jesus. Nada. Ele considerou tudo como esterco. Ele considerou tudo como lixo, tudo que ele tinha. Irmãos, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra um exemplo de um homem que foi tratado, trabalhado por Deus, por causa do orgulho. E nas famílias, eu vou entrar aqui num ponto, muitas vezes existe um orgulho na hora que um erra e tem dificuldade para pedir perdão para o outro. Pai, mãe, filho, irmãos. É orgulho. E o Senhor vai trabalhar está trabalhando em nossas vidas hoje. Nós estamos falando aqui do que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos enfrentar os momentos difíceis e os contrastes que surgem em nossa caminhada. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Está em 2 Reis, no capítulo 4, no capítulo 5. Diz que esse homem, ele era chefe da Síria. E era um chefe vitorioso. Mas a Bíblia diz, é interessante, que as qualidades dele foram mencionadas. Diz que ele era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito por ele, e o Senhor dera livramento aos sírios. Depois de falar das qualidades desse homem, vem um porém. E era varão valoroso, porém leproso, morfético. E a Bíblia diz, irmãos, que uma moça que foi trazida de Israel para ser empregada, para ser escrava na casa dele, onde a família, na intimidade, sabia da lepra dele. Lá fora as pessoas não viam, ele estava bem vestido. Mas aquela menina sabia, porque estava na intimidade da família. E disse, olha, tem um homem de Deus que pode trazer a bênção para a vida dele. Falou isso para a esposa dele falou para ele. E ele se apresentou ao rei. E o rei disse, olha, vou mandar Quando ele falou, o rei falou assim, olha, eu vou mandar uma carta para o rei, para que o rei cuide do seu caso. E mande você até o profeta. Muitas vezes nós procuramos caminhos assim. Muitas vezes nós procuramos outros caminhos, diferentes daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Confiamos naquela recomendação, confiamos na conta, confiamos em nossa habilidade. Ele aqui confiou na posição dele, na indicação que ele teve do rei ao qual ele servia. Mas a Bíblia diz que quando ele vai com todo o seu exército e leva aquela carta de apresentação ao rei de Israel, aquele rei, quando ele recebe aquela carta, ele rasga as suas vestes, porque ele diz assim, eu não tenho poder para fazer isso. Tem coisas que só Deus pode fazer. Deus não, aquele homem, ele não podia trazer a cura para Naamã.
E o profeta Eliseu, ao saber disso, porque o rei mandou que ele fosse até o profeta Eliseu, o profeta não o recebeu. Porque naquele momento Deus começou a trabalhar com o orgulho daquele homem. Ah, vai me receber porque eu sou o chefe do exército do rei da Síria. Eu sou. E Deus ali começou a tratar. Porque Deus sabia do orgulho daquele homem. E aonde está mencionado aqui o orgulho? O texto é grande, não dá para ler. Quando o profeta mandou que ele fosse mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele disse, olha, esse rio é sujo. Tem um rio melhor para que eu possa mergulhar. Um rio limpo. Um rio de Abana e Farfá. Que eu posso mergulhar. Eu não vou. E aqueles soldados que estavam com ele disseram, olha, mas você veio até aqui, não custa nada. Insistiram com ele. Fosse e obedecesse à voz do profeta. E amados, muitas vezes as nossas famílias estão passando por problemas por causa da nossa desobediência. Deus tem nos chamado para mergulharmos mais nele. Chamado para termos uma vida íntima com ele, para ouvirmos a sua voz com ele, para vivermos uma vida espiritual frutífera. E nós temos sido desobedientes. Naamã, ele precisou passar por aquela situação para que ele recebesse a bênção dele. Qual a situação que você tem passado várias vezes? Que eu tenho passado várias vezes. E que o Senhor está esperando apenas a minha obediência. O Senhor deseja que o seu povo reflita a glória do seu Filho. E Jesus veio nesta terra. Ensinou o caminho da humildade. E Deus, ele corrige o orgulho. Alguns versículos da Bíblia que nós podemos ler para mostrar o quanto isso é forte para Deus. Tem vários, eu vou ler apenas alguns. Provérbios 16, 18 diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. 29, 23 diz, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Ei, sustentado por honra. O humilde é sustentado por honra. Aleluia. Isaías 2,12 diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. De lendo esses versículos, que Deus detesta os orgulhosos. E que os orgulhosos não escaparão do castigo de Deus. Não escaparão do castigo de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Salmo 31, 23 diz assim, ele, o Senhor, protege os que são sinceros. Mas os orgulhosos, ele castiga como merecem. Ter orgulho de quê, meu irmão? De um sapato, de uma bolsa, de uma roupa, de um carro, de um emprego, de um título, de uma mansão, de ter um avião, seja lá do que for. Porque Deus detesta e ele corrige. Salmo 101, versículo 5. Aos que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. Não suportarei os orgulhosos e os arrogantes.
Jordão significa aquele que desce. Tinha algo ali. Ele tinha que descer. Diz para quem está do seu lado, tem que descer um pouco mais, meu irmão. Na presença de Deus. Tem que descer um pouco mais. Irmão, feche seus olhos, todos nós. Vamos pedir perdão ao Senhor, se em algum momento de nossas vidas nós nos orgulhamos por alguma coisa. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor não encontre em nossos corações nenhum orgulho. Que o Senhor possa olhar para nós, para os nossos corações e ver Jesus. Aleluia. A outra lição que Paulo nos deixa é que eu posso até passar por humilhação, mas eu não posso me sentir desvalorizado. Glória a Jesus. Irmãos, a conversão de Paulo foi linda. Ele estava trabalhando para prender, para massacrar e até matar os cristãos. E ele saiu com uma carta para perseguir aqueles do caminho, aqueles que estavam servindo a Jesus. E ele foi para Damasco para prender homens, mulheres, crianças, quaisquer cristãos. E a Bíblia diz que no meio do caminho, Paulo se deparou com uma grande glória, uma luz, que ele não conseguiu ficar de pé, caiu por terra. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir crente é perseguir Jesus. Rabaixo canda labachai, se me nevastoia cantarás. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo Jesus? Ele queria matar os crentes. E ele foi tomado de espanto. E foi conduzido à cidade. E lá levaram Paulo até Ananias. Para que Ananias impusesse as mãos sobre ele e ele recebesse a cura. Ali, aqueles que eram inimigos, foi através daqueles que Paulo considerava os seus inimigos, que ele recebeu a vitória para a sua vida. Aleluia. A cidade, as pessoas ficaram desesperadas e com medo de Paulo. Tinha autoridade para aprender. Mas começaram a ver que verdadeiramente ele tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que depois disso, Paulo, ele passou por muitas lutas, por muitas perseguições. O próprio Ananias não queria orar por ele. Mas Jesus disse para ele: olha, você vai orar por ele e ele vai sofrer pelo meu nome. Mas, irmãos, com tudo isso que Paulo enfrentou, naufrágios, fomes, perseguições, a partir daquele momento em que ele recebeu a oração ali, naquele lugar, alguns judeus já ficaram irados contra ele, já quiseram matar Paulo, ele teve que fugir. Por muita luta, por muita perseguição, mas ele não tinha problema de baixa autoestima. Ele não tinha um espírito de autocomiseração. Ele não ficava fazendo um marketing dos seus sofrimentos para chamar a atenção. Aleluia!
Todo o sofrimento que passou gerava nele uma esperança e uma fé ainda maiores. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. Alguém querendo matar, a cidade toda querendo matar, ele descido numa cesta, nos muros, fugindo. Olha o que ele teve a capacidade de dizer. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, diga, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Isso aqui é tremendo. Tá ali? Tá. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Quando ele diz aqui no versículo 11 de Efésios, de Filipenses que eu li, não digo isto por necessidade, porque já aprendi. O que ele estava dizendo, eu não estou falando isso por queixa. Eu não estou me queixando, eu não estou me lamentando. Porque eu já aprendi a viver contente. Que no grego é autarques, que significa autossuficiência, contentamento. Então ele não sofria, irmãos, da síndrome do coitadinho. Do que precisa da pena dos outros. Você não é um coitadinho, eu não sou uma coitadinha. Comiseração é uma ferramenta altamente destrutiva para a pessoa e para quem anda junto. É horrível. Você conviver com alguém que quer que você tenha pena do sofrimento dele. Deixa eu te dizer, ninguém pode viver a vida do outro. O que você tem que passar, você vai passar e vai sair vitorioso. A experiência sua não é a minha não é a sua. Nós podemos nos edificar mutuamente contando os testemunhos, mas ninguém precisa ter pena de você. Aleluia. Eu anotei uma frase aqui do... Cadê o nome dele aqui? Do Abraham Lincoln. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Aleluia. Alguém já disse que uma pessoa que tem pena de si mesma, ela se destrói, ela se devora. E eu fiquei imaginando isso, eu falei, gente, você vê um leão, ele devorando uma presa, é algo violento. E uma pessoa se devorando? Se comendo. Dá para imaginar? Esse sentimento faz, irmãos. Vamos levantar as mãos para os céus e falar com o Senhor. E vamos nos arrepender por todas as vezes que nós deixamos que esse sentimento entrasse no nosso coração. Essa noite é uma noite de cura, irmãos. Tem algo poderoso do Espírito Santo acontecendo dentro do nosso espírito. E quando nós falamos com Deus, quando nós reconhecemos, Ele vem com o bálsamo de Gileade. A terceira lição é aprender a ter em abundância, sem se sentir vaidoso.
A vaidade, irmãos, é uma qualidade de pessoas que são vazias, firmadas na aparência. Pessoas que supervalorizam as qualidades, as posses, suas habilidades intelectuais. Pessoas que gostam de ser admiradas pelos outros. O pavão. Paulo foi um dos grandes escritores do Novo Testamento. Não houve outro discípulo como Paulo. Antes da conversão dele, ele era um homem próspero, influente, teve tudo o que um cidadão na época dele poderia ter, mas após a sua conversão, ele acumulou inúmeros sofrimentos. Ele teve pouco, ele passou por lutas, mas ele não tinha vaidade e ele nunca abandonou a sua fé. Tem gente que deixa Jesus por qualquer coisa. A Bíblia diz em Provérbios 18:12, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Mas a humildade antecede a honra. Aleluia. Tiago 4:6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nada de vaidade. É com Jesus. E a última lição, para encerrar, eu preciso aprender que na escassez que surgir na minha vida, eu entender que não sou esquecida por Deus. Se estou passando por dificuldades, a despensa esvaziou, a conta zerou, Deus não me esqueceu. Aleluia! Aleluia! Salmo 37:28. O mal e faze o bem, sempre terás onde morar. Preste bem atenção no versículo 28, eu li o 27. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, abandona os seus fiéis. Ou que esteja na luta, ou que esteja na bonança, ou que esteja na escassez, ou na fartura, na doença, ou na saúde, Deus não abandona os seus fiéis. Diga, Deus não me abandona. Deus não me abandona. A Bíblia diz, estes serão resguardados para todo sempre. Aleluia! Então você pode acordar amanhã e com muitas coisas para resolver e declarar essa palavra. Pai, muito obrigada, porque o Senhor não abandona os seus fiéis e eu estou resguardada para todo sempre. E do fruto dos nossos lábios nós comeremos. Aleluia. Levanta as suas mãos para os céus. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós injustamente acusamos Deus de ter nos abandonado. Todas as vezes, irmãos, que nós dissemos para Ele, Senhor, o Senhor não está me vendo. Todas as vezes que injustamente nós dissemos para Ele, Senhor, eu acho que o Senhor não me ama, que o Senhor não cuida de mim. O Senhor abençoa os outros e não me abençoa. Oxalabacanda, labachai. Espírito Santo, como nós somos fracos, como nós não temos fé na palavra, como nós te acusamos, Senhor. O Senhor tem o melhor, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, o Senhor sempre nos sustenta. Oh, Deus! Oh, Senhor amado!
Muitas vezes nós passamos por esse caminho aqui do orgulho, da vaidade, da autossuficiência. Oh, Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A história desse servo de Deus, ela é emocionante, ela é desafiadora e ela traz grandes lições para nós, para a nossa família. Na derrota ou na vitória, ganhando ou perdendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu preciso aprender com o Espírito Santo de Deus a contentar-me com aquilo que tenho. Eu preciso aprender com o Espírito Santo de Deus o caminho que agrada o coração do Pai. Eu posso passar por situações na vida, sejam quais forem, não preciso ter medo. Tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que dizem assim: não, eu não vou servir a Deus, a luta é muito grande. Eu não quero passar por isso. Mas eu preciso entender que Ele está comigo. Eu não estou só. Ele não me desamparou, Ele não me abandonou, Ele não soltou a minha mão. Nós podemos passar por quaisquer situações, porque Ele nos fortalece. Ele se alegrou no Senhor. Se coloque de pé.